Olá galera que assiste o canal Aprenda Química e Física. Hoje estarei falando aqui de mol. Para quem não sabe o que é mol, eu estarei explicando, visto que é super importante aí sabermos o conceito de mol na química. Então funciona assim: antes de saber o que é mol, nós temos que saber de onde provém essa palavra. A palavra mol, ela vem da palavra molécula, ou seja, é a inicial da palavra molécula. Uma vez que você sabe que a palavra mol vem de molécula, então ela traduz o número de moléculas que eu tenho em uma determinada massa de substância química. Então vamos lá. Antes de você trabalhar o conceito de mol, você tem que lembrar de entidades químicas. Entidades químicas. E as entidades químicas mais famosas é íon, átomo e molécula. Nós temos elétrons também, e assim vai. O que é um íon? Íon é todo composto químico que apresenta carga. Ferro, por exemplo, 2 positivo é um íon. Oxigênio, 2 negativo, também é um íon. Só que esse é íon cátio e esse é íon ânion. E átomo? Átomo é um componente químico que está no estado neutro. Ou seja, antes dele ser íon, ele estava na estrutura de átomo. Então vamos pegar o ferro, por exemplo, e colocar carga zero. Então significa que ele não é nem positivo nem negativo. Alumínio, por exemplo, carga zero, também não é nem positivo nem negativo. Então nós chamamos de átomos de ferro e átomos de alumínio. Esses daqui também são átomos, só que eles são átomos na forma de íons. Molécula. Molécula é a junção de átomos. H2O é molécula, CO2 é molécula, NH3 é molécula e assim vai. NaCl podemos chamar de molécula também, mas como o Na é um cátion e o Cl é um ânion, também podemos chamar de complexo iônico. Existem complexos iônicos de maior intensidade e de menor intensidade. O NaCl é de menor intensidade, visto que ele forma célula cristalina. Então, feito isso aqui, sabendo o que é um íon, o que é um átomo, o que é uma molécula, dá para você entender o que é mol. O mol, ele nada mais nada menos do que é utilizado para certificar a quantidade de matéria numa determinada massa. Então vamos pegar o carbono. Se você olhar na tabela periódica, a massa molar, ou seja, a massa de 1 mol de carbono é 12 gramas a cada mol. Então lá, próximo do símbolo do carbono, vai estar o número 12. Então significa que em 12 gramas de carbono eu tenho 6,02 vezes 10 a 23 átomos de carbono, que é o número de Avogadro, né? Então 6,02 vezes 10 a 23 átomos de carbono corresponde a 1 mol de carbono, que equivale a 12 gramas de carbono. Então, para trazer para o seu dia a dia, vamos supor que você vai comprar fruta em uma quitanda. Se você comprar uma dúzia de banana, vem 12 bananas, não vem? Porque é uma dúzia. Se você comprar uma dúzia de melancia, também vem 12 melancias. Ou seja, o número de melancias é o mesmo. Só que o volume em termos de fruta, o da melancia é bem maior. Então o carbono, a massa molar dele é 12. Agora se eu pegar, por exemplo, o oxigênio, a massa molar do oxigênio é 16. Se eu pegar o hidrogênio, a massa molar do hidrogênio é 1. Então, para eu ter 6,02 vezes 10 a 23 átomos de hidrogênio, basta 1 grama. Agora, para eu ter a mesma quantidade de átomos de oxigênio, eu tenho que ter 16 gramas.
Então, o que é um mol propriamente dito? O mol é a unidade de matéria. Então, vamos pegar uma substância aqui. Vamos pegar a água, por exemplo. A água é H2O. Então, qual que é a massa molar da água que representa 1 mol de água? O hidrogênio ele tem massa molar na tabela periódica igual a 1. Então, tem 2 hidrogênios, eu faço 2 vezes 1. O oxigênio tem massa molar igual a 16. Então, 2 vezes 1 dá 2, mais 16 dá 18. Então, 18 gramas de água equivale a 1 mol de água. E nessas 18 gramas de água, eu tenho 6,02 vezes 10 a 23 moléculas de água. Agora vamos pegar o oxigênio. O oxigênio, se ele estiver na forma de átomo, né, com a sua carga no estado zero, átomo neutro, ele tem 16 gramas de massa molar. Então é 16 gramas por mol. Agora, se ele estiver na forma de íon, que é o O2 negativo, que é o ânion, ele também equivale a 16 gramas por mol. Agora, se o oxigênio estiver na forma de gás, veja que eu tenho 2 átomos de oxigênio agora. Então, é 2 vezes o 16, então é 32 gramas por mol. Então, aqui eu tenho 16 gramas para ter 6,02 vezes 10 a 23 átomos de oxigênio no estado neutro. Aqui eu tenho 16 gramas também por mol para termos 6,02 vezes 10 a 23 íons de oxigênio. Agora, o gás oxigênio, uma molécula é O2, mais 1 mol é 32 gramas. E dentro de 1 mol eu tenho 6,02 vezes 10 a 23 moléculas de O2. Então, entidade química é super importante e massa molar é super importante para você saber o que é mol. Mas definindo, mol é a quantidade de matéria que eu tenho em termos de moléculas em massa, né? Então, vamos supor que eu tenho gás carbônico. O gás carbônico, o carbono vale 12, o oxigênio vale 16. Tudo está na tabela periódica, então vai dar 44 gramas de gás carbônico para eu ter 1 mol, que equivalem a 6,02 vezes 10 a 23 moléculas de gás carbônico. Então, 44 gramas é 1 mol de gás carbônico, que corresponde a 6,02 vezes 10 a 23 moléculas de gás carbônico. Espero que você tenha entendido e continuaremos na próxima aula.